frequentes que só simplesmente não tivesse viagem no tempo e fosse muito divertido de acompanhar, eu venho lhe apresentar o filho de Tokyo Revengers, mas o filho que veio para ser melhor do que o pai, Windbreaker. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Cantinho do Ti, o seu podcast onde você vai escutar todas as opiniões de mim, o Ti, sobre os animes que foram tanto pedidos na live na Twitch, recomendo que você me siga, oti_oficial, quanto os animes que eu estarei acompanhando e estarei dando as minhas primeiras impressões. Então, caso você queira saber e continuar acompanhando, eu recomendo que você no YouTube ou se inscreva, ou se você estiver ouvindo no Spotify, siga e dê pelo menos 5 estrelas para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho. Hoje a gente vai falar do anime, lançamento da temporada de primavera de 2024, a adaptação do mangá do mesmo nome, publicado no site Magazine Pocket na Kodansha em 2021, que é Windbreaker. Essa que é a primeira obra de Satoru Oni, hoje publicada pela Panini em 9 de 16 volumes. No dia que eu tô gravando esse podcast aqui, ainda irá sair o volume 17, que acabou de revelar sua capa. Entretanto, a gente aqui vai falar unicamente sobre o anime da Cloverworks, dado que eu não li o mangá, então não tenho as informações do material original, ou seja, a gente vai aproveitar aqui unicamente o lançamento desses 3 primeiros episódios, que na altura desse podcast já vai estar saindo o 4º, mas eu vou fazer desses 3 primeiros episódios para dar meio uma contextualização básica, aquela coisa tranquila, básica de otaku, de falar, vamos ver os 3 primeiros episódios, a regra dos 3 primeiros episódios. Então, vou fazer a regra dos 3 primeiros episódios aqui pra vocês. E lembrando, esse projeto, ele vem como uma extensão do projeto que eu já vinha exercendo na Twitch, que era um projeto de pedir animes e praticamente ir assistindo. Entretanto, por relações envolvendo direitos e muitas outras coisas, eu acho muito interessante fazer um podcast sobre o anime, falando o que eu achei sobre os pedidos que vocês irão mandar, do que simplesmente fazer reações e tipo de coisa. Então eu simplesmente escolhi fazer esse projeto e eu espero que vocês curtam esse projeto, porque eu vou estar fazendo com o maior carinho do mundo, tentando aí publicar pelo menos um episódio por semana, pra meio que engatar e fazer as coisas seguirem de um jeito legal. Pra Windbreaker, necessariamente, eu irei comentar em 3 episódios, ou esse bloco especificamente vai ter 3 episódios, porque esse anime provavelmente vai ter um esquema de arcos, ele tá tendo uma composição de série muito interessante, então pelo menos aí a gente vai ter uma divisão legalzinha pra gente pensar os arcos do anime, e eu acho que pelo menos uns 3 episódios sobre o Windbreaker vai ser o suficiente pra conversar tudo que o anime quer falar, porque eu acho que até, parando pra pensar, um anime ele tem umas relações assim que são muito tranquilas e com pace muito devagar, então a gente vai precisar que lance bastante episódio para poder comentar bastante. Esse próprio episódio eu não duvido que ele vai ficar um pouco curto, entretanto vai ser um pouco interessante a gente conversar sobre o Windbreaker no geral, porque tá sendo um anime que eu tô curtindo muito. E eu queria que também esse podcast fosse uma forma de recomendação dos animes que eu gosto, além de só comentar os animes que vocês mandarão, que podem ser ou animes ruins ou os animes bons, enfim. Seguiremos e vamos lá falar sobre o Windbreaker. Primeiramente, para contextualizar vocês, Windbreaker é um Battle Shonen, praticamente, publicado, novamente, eu irei dizer, na Kodansha, ou seja, ele é um anime da Kodansha, o que é interessante porque se a gente parar pra pensar, a Kodansha, no geral, ela tá nessa temporada publicando diversos outros animes, né, diversas outras adaptações de obras dela. Então, tipo assim, a Kodansha a gente tá vendo cada vez mais crescendo, até mesmo no evento que teve o Anime Japan, teve bastante painel dela. Então, tipo, tem muitos títulos com ela e nessa temporada tem saído, acho que uns 4 animes da Kodansha. E tem sido bem interessante, tipo, ver pelo menos um desses animes, que no caso é o Windbreaker, que é um anime que necessariamente as minhas expectativas vão ser engraçadas de vocês ouvirem, porque tem muito uma questão de tá praticamente projetando uma expectativa que tá sendo meio que suprida por esse anime. Enfim, esse anime, ele conta a história de Haruka Sakura, que só quer saber de enfrentar os mais fortes. O clássico de protagonista shounen.
tendo acabado de ser transferido para o Instituto Furin, uma escola de jovens problemáticos prestes a desistir dos estudos. Ele é transferido para esse Instituto Furin justamente por ser uma pessoa que não está nos padrões que são estabelecidos por aquela sociedade. Ou seja, ele por ter cabelo de duas cores, ele por ter duas cores de olho, ele é praticamente subjugado e mandado para um lugar onde ele possa se encaixar. E lá ele quer ser o mais forte de todos. Lá ele quer enfrentar todo mundo. Lá ele quer acabar com todos e mostrar que ele é incrível, porque ele quer esse sentimento de validação, de pelo menos pensar que, tipo, pô, já que eu sou rejeitado, nesse lugar onde eu vou ser rejeitado, eu vou ser o melhor de todos. Porque lá, pelo menos, eu vou ter esse ponto de vista diferente das pessoas, né? E esse objetivo dele, de ser o mais forte de todos, também tem muito a ver com a relação dele querer ser o mais forte delinquente. Porque, entrando aqui no ponto de Windbreaker, que é um ponto específico dele, que chama bastante atenção no geral, ainda mais a gente vendo de uma obra que também trata de um contexto parecido, Windbreaker é um anime sobre delinquentes. Ou seja, é um anime baseado no Bozuku, que é uma cultura do Japão, que praticamente surgiu ali na Segunda Guerra Mundial, e que teve grande potência no final da Segunda Guerra Mundial, que praticamente consistiam em jovens andando de moto, andando de jaqueta, se achando o máximo, sendo delinquente, fazendo enormes outras coisas pelo Japão, que acabam, de certa forma, mostrando eles eram figuras marginalizadas que estavam querendo um espaço, estavam querendo se autovalidar, mesmo que de certa forma, individualmente, ativo. Então era aquela coisa, eu sou incrível, porque eu faço parte da gangue tal, e esse tipo de coisa faz parte muito da minha vida, e adolescentes praticamente ali de 16 aos 19 anos, andando de moto e se achando o máximo, esse tipo de coisa, né? Então, ele é um anime que vem muito na vibe de um outro anime, que foi o Tokyo Revengers. Provavelmente vocês conhecem o Tokyo Revengers, né? Foi um anime que fez um grande sucesso, tem uma grande polêmica também envolvendo N coisas de Tokyo Revengers, e que é um anime que, querendo ou não, eu já tive esse contato, eu vi ele em live lá na Twitch, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção no Tokyo Revengers era a roupagem. Eu achava muito interessante a roupagem dos Bozuku no geral. É um contexto que não só Tokyo Revengers trabalhou, Great Teacher Tezuka e inúmeros outros animes também já trabalharam essa roupagem de delinquente antes. Então, o Tokyo Revengers, ele não é um único anime de delinquente que existe, tá? Então, muito do Windbreaker, ele tem um pouco de Tokyo Revengers, mas eu não sinto que ele seja de fato uma cópia de Tokyo Revengers, que nem muita gente no YouTube diz, tá? Porque eles são baseados numa questão cultural do Japão, que fez muito parte da história do Japão e que as pessoas são muito fissuradas, por justamente ter esse imaginário da gangue, né? Esse imaginário do coletivo, que é a parada que eu acho que chama mais atenção de você parar pra pensar esse tipo de obra. Porque a partir do momento que você tá falando do coletivo, você cria esse senso de, tipo, as pessoas estarem uniformizadas, das pessoas andarem juntas, dessas pessoas meio que terem esse sentimento de trabalho em equipe e todo esse tipo de coisa. Do lado do Tokyo Revengers, ele traz uma aresta que eu acho que o Windbreaker não vai trazer. Então, caso você esteja esperando algo pra ele ser de Tokyo Revengers, eu veio, de certa forma, diminuir suas expectativas, porque a maneira de como o Windbreaker trabalha os delinquentes é diferente do Tokyo Revengers. Porque, entrando no contexto de Tokyo Revengers, pra você que não conhece, Tokyo Revengers é a obra protagonizada por Takemichi, que é um menino que vive a sua vida adulta e se arrepende de coisas do passado e praticamente recebe a notícia, depois de ser empurrado pelo trem, que a sua namorada do ensino médio morreu. Então ele tem um sentimento de querer voltar para o ensino médio, ele volta pro seu corpo de adolescente, lá ele encontra seus amigos de novo e vive os dilemas de um delinquente, se juntar a Toman, que é uma organização, uma gangue, que praticamente são uma representação do que foi os Bozuku no Japão, e aí eles enfrentam outras gangues, e eles têm aquele sentimento, eles vivem o que é ser um delinquente, o que é fazer crimes, o que é todo esse tipo de coisa, e se divertem nessa adolescência, nesse imaginário de tipo, como é legal ser um delinquente.
esse é o Tokyo Revengers, uma obra que fez bastante sucesso aqui no Brasil, principalmente por relação a essa roupagem, né, dos Bozo, com essa roupagem de usar uniforme, essa roupagem de estarem próximos, de terem esse sentimento em trabalho em equipe. Então é uma obra que fez muito sucesso e a primeira temporada foi um enorme colosso, assim, tanto que teve dublagem, uma dublagem muito boa, feita aqui no Rio de Janeiro. Dirigida pelo Eric Bluger, né, que é o dublador do Avatar, e pô, foi irado, assim. E toda a ideia do Tokyo Revengers era muito interessante de você parar pra pensar, né? Tanto que antes de eu assistir, não sabendo das polêmicas, porque eu estive num limbo ali em 2019 que me fez pelo menos esquecer que Tokyo Revengers estava tendo as suas polêmicas, até porque não me chamou a atenção de primeira vez o anime. Ele chama muita atenção por essa roupagem, pelos personagens, os personagens são muito carismáticos, as coisas acontecem de uma maneira muito interessante, então ele te traz esse sentimento de tipo, pô, esse é um lugar legal, esses delinquentes, esses amigos meio que lidando com as coisas, é muito interessante. Os dramas de delinquente, né? As formas, tipo, na primeira temporada, quando o Patinho é preso, ou um personagem é morto, ou N coisa, é esfaqueado. A própria coisa que acontece com o... Tem o Draken e tem o outro lá, né? Quando o outro é esfaqueado. E aí tem, tipo, todas essas questões do Tokyo Revengers são bem interessantes. O grande problema é que ele entra nessa ideia da viagem no tempo. Eu acho que esse é o ponto que traz o Tokyo Revengers para um ponto que ele fica muito confuso desnecessariamente. Porque eu tinha muito essa crítica quando eu vi Tokyo Revengers e eu não sei se vocês também tinham. Que é a crítica de... Cara, Tokyo Revengers seria muito melhor se ele simplesmente não tivesse a viagem no tempo. E esse é um ponto que eu fiquei martelando por muito tempo, porque necessariamente eu acho interessante ter um anime de porrada que traz o contexto das gangues, né? Tipo, tu traz uma questão cultural interessante, né? Das pessoas de fora conhecerem mais o que foi esse período do Japão. E tu traz também uma identificação mais forte do público, principalmente mais jovem, com esses personagens, que são praticamente personagens muito estilosos, muito bonitos, muito elegantes, e que cada um ali tem uma personalidade que pode cada vez mais apetecer o que é o sentimento do público. Eu acho que isso é bem interessante no geral, e não é uma questão que especificamente eu creio que seja um problema pra Tokyo Revengers. Porque, tipo... Apesar de uma questão, né, e aqui eu tô falando muito mais de Tokyo Revengers do que o Indie Break, é justamente pra dar esse contexto pra vocês, apesar da questão da romantização do que é ser um delinquente, do que foi esse período, apesar de acontecer inúmeros outros absurdos no meio desse período, apesar desse ponto, eu creio que você fazer uma história sobre isso, não necessariamente você está incentivando esse movimento a retornar. Porque, pelo ponto de Tokyo Revengers, você desenvolve isso de um jeito que você mostra os malefícios de ser um delinquente, sabe? A partir do momento que você se machuca, perde seus amigos, pode ser preso e tudo isso é apresentado, você tira um pouco da vibe da romantização, que é mais ou menos uma das linhas que esse anime trabalha, esse anime, o Tokyo Revengers. Que, tipo, pô, cara, ele tenta falar que é legal ser um delinquente, sabe? Tipo, no fundo a gente sabe que o anime, ele fala isso. Mas ele mostrando essas mazelas, ele meio que anula muito dessa romantização, né? O que traz uma novidade pro anime. Que eu acho interessante nesse ponto de você pensar, pô, não é só romantização, né? E eu gosto de pensar desse lado de Tokyo Revengers no geral, porque necessariamente é um entretenimento e é interessante você se divertir naquele ponto, né? E não tem limitações de entretenimento no geral. Não tem, tipo, obra que você pode fazer ou você não pode fazer. A maneira como você faz a obra. Você pode fazer a obra de qualquer coisa, contanto que você saiba trabalhar. E eu acho que a maneira de como Tokyo Revengers trabalha é interessante pro ponto de vista de anime. O grande problema é a questão da viagem do tempo, que fica desnecessariamente confuso. O conceito de viagem do tempo do Tokyo Revengers é mal utilizado. A forma de como o roteiro é elaborado com as viagens do tempo é porco. A maneira de como os protagonistas se portam é
frustrante, né? Então você para pra pensar muitas vezes o que o saldo do que o Tokyo Revengers fez, o seu pensamento final acaba sendo o pensamento de, cara, ele poderia ser melhor se ele não tivesse essa questão, né? E como seria interessante ver isso sendo trabalhado, né? E o Windbreaker vem por esse ponto, que eu acho muito um ponto forte de Windbreaker, tá? E aqui vamos falar sobre o Windbreaker, né? O Windbreaker, ele fala essa história do Sakura, né? Que é uma figura marginalizada. E no próprio primeiro episódio, a gente já é apresentado a esse contexto psicológico do personagem. Ele se culpa muito por estar fora do padrão. Ele queria ser uma pessoa normal, que estivesse vivendo a vida normalmente no colegial. Mas por ele ter um cabelo de 2 cores, ele acaba sendo marginalizado por não estar no padrão japonês. A maneira de como ele tem 2 cores não é explicada no início do anime e não foi explicada durante esses 3 episódios. Mas pode ser um plot futuramente que não importa, porque esse anime ele praticamente seta isso como um motivo meio dane-se, um gatilho para aquilo rolar. Como se ele fosse uma pessoa que nasceu com 2 cores de olho, né? E ele também nasce com 2 cores de olho, isso que é engraçado. E aí, tipo, por ele ser diferente, ele é negligenciado e ele é transferido pra Furin, que é um lugar onde ele já tem uma expectativa, e isso é setado logo no começo, que eu acho um ponto muito certeiro de quando você vai fazer um Battle Shonen, que é você setar o ambiente inicial, né? E aí a gente entra pra estrutura da jornada do herói, que é aquele óbvio, né? A gente seta o ambiente inicial, a gente seta a questão da negação. E o Windbreaker, ele trabalha a estrutura da jornada do herói de uma maneira praticamente fiel. Ele não sai dos trilhos nesse ponto. Até porque eu acho que qualquer narrativa consegue se encaixar na fórmula da jornada do herói. Isso não é, tipo, um fator exclusivo de Windbreaker, né? E aí, nesse ponto, né, ele nega praticamente o sentimento de, tipo, querer permanecer e pertencer a um grupo. Ele quer ir pra Furin pra ser o mais forte. Ele quer mostrar que ele pode ser o melhor delinquente de todos. E aí aquela motivação básica de protagonista shonen. Que eu acho que o anime, ele seta interessante, né? Essa questão. Ele tem uma expectativa pra Furin. Sendo assim, quando ele vai pra cidade onde a Furin estabelece, ele acaba encontrando um grupo de delinquentes, né? De figuras estranhas, cercando uma garota. E então ele decide ir ajudar a garota, meio que tancando e batendo de frente com aquelas figuras. Sendo assim, a gente vê ele batendo naquelas figuras, que são inúmeras pessoas, e ele praticamente segura todo mundo sozinho, o que já mostra que o Sakura é bastante forte. E esse ponto já é importante ser setado, e eu vou conversar pelo decorrer do podcast como que isso afeta praticamente quem é o Sakura, né? Sendo assim, o Sakura conhece a figura feminina desse anime, que é a Kotoha Tachibana, que aí fica a semelhança, né? Porque o Tokyo Revengers, ele tem a Hinata Tachibana, que é a namorada do Takemichi, que é o protagonista. E aí, meus amigos, eu acho que isso aqui é parecido, pra não dizer cópia, tá? E a diferença é que essa Kotoha Tachibana é uma personagem que age por ela mesma e que ela é uma balconista de cafeteria. E então, a Kotoha, ela agradece o Sakura, que não quer receber aqueles agradecimentos, né? E aí o Sakura, ele é abordado por uma velhinha, numa cena bem interessante. E ele também ajuda, mas ele não quer meio que ter os méritos por ter ajudado aquela velhinha. E aí a gente vai entendendo que o Sakura é uma figura um pouco parecida com o arquétipo de tsundere de anime, né? Que é aquela clássica pessoa fofa que faz as coisas certo, entretanto fica com raivinha e fica tentando esconder o que está sentindo.
esse é um ponto que a gente já entende no Sakura e a gente já vai entendendo com o passar da trama como que isso vai meio que mudando. E a gente tem todo o primeiro episódio estabelecendo como funciona esse lugar onde ele está e também uma apresentação de um certo grupo chamado Bofurin, que é um grupo que praticamente age de uma maneira que vai proteger aquela vizinhança de qualquer pessoa que for atormentar aquela vizinhança. E a gente já tem essas semelhanças. Bofurin, Furin, e aí quando a gente vai ver... A partir do momento que o Sakura tá lidando com um grupo muito maior que está disposto a causar um inferno naquela vizinhança, lutando sozinho, a gente é apresentado a quem são esses Bofurin, que são outros delinquentes da escola Furin, que praticamente servem como uma forma de autogestão daquela cidade. E eles são meio que a polícia daquele lugar onde a polícia não está, né? E tudo isso é apresentado de um contexto que eu acho bem interessante no primeiro episódio, porque a gente tem toda a atmosfera estabelecida das ruas serem muito desertas, a própria atmosfera visual ser muito poluída, que é uma coisa que já chama muita atenção pra gente que é do Brasil, pelo menos, né? Você que tá ouvindo esse podcast, que é de São Paulo, você sabe muito bem como é que é lidar com grafite, como é que é lidar com lixo nas ruas, como é que é lidar com toda essa coisa, e que cria essa atmosfera visual do urbano, que eu sou muito apaixonado, né? Tipo, eu tenho um grande fraco por urbanismo. Acho que é um dos pontos de relação a visual que mais me chama atenção. Né? Não é à toa que um dos meus mangás favoritos hoje é Chainsaw Man e já foi Boku no Hero, que são dois mangás que tem muito desse aspecto do urbanismo. Eles se passam em cidades. E a cidade que é representada no primeiro episódio do Windbreaker é muito deserta, é suja no aspecto não de sujeira, mas no aspecto de, tipo, ela é suja graficamente, sabe? Ela aparenta ser aquele lugar que, tipo, não é polidinho, não é branquinho, não é certinho, né? Então, tipo, os lugares, algumas lojas estão fechadas, esse tipo de coisa. Até a própria atmosfera do anime, que entra muito na fotografia produzida pelo Yukiko Nagase, que foi responsável por Saint Onisan, Doku Sen Classmates e o último filme do Fate Babilônia, que traz esses aspectos, são obras, né, que o Yukiko ele trouxe muito desse chapado do sol, que praticamente traz ainda mais esse aspecto sujo, esse aspecto de tipo, tá todo mundo suado e não sei o que, né? E esse é um ponto que o Windbreaker já seta de uma maneira interessante, e eu acho que a direção de fotografia ela faz sentido na atmosfera que tá querendo se estabelecer na história, porque ele constrói esse lugar, né? Que é um lugar que parece ser hostil, de certa maneira. O que justifica o porquê que não tem ninguém naquele lugar. E quando chegam essas pessoas, todo mundo se esconde. Justamente dando esse sentimento de tipo, pô, vai acontecer algo. E tanto esse moleque, que é o Sakura, quanto esses delinquentes simplesmente são figuras que a gente não quer olhar, né? E volta esse olhar marginalizado mesmo. Porque uma questão que eu acho interessante desse primeiro episódio é como ele seta esse olhar, né? Como ele mostra essa perspectiva de como o Sakura tá certo nesse primeiro plano, porque aquelas pessoas não aceitam olhar pro diferente, né? E olhar para essas pessoas. Eles são olhados de uma maneira como praticamente é olhado pela sociedade normal, os Bozuko, no geral, né? Porém, entra o plot twist, que é justamente quando ele conhece essas outras figuras que vêm ajudar ele a lidar com aquelas pessoas, a cidade aparece, né? Cidade que até então estava oculta, as pessoas, a população, aparece. E nesse momento, a gente tem a perspectiva, que é a perspectiva real, que é uma perspectiva que subverte as expectativas do Sakura, que é a perspectiva de essa cidade, ela praticamente lida com esses delinquentes de uma maneira de como eles são praticamente um membro
desse corpo que é a cidade. Então, os Bofurin, eles protegem a cidade desses outros delinquentes maus, e aí entra num aspecto que é um pouco semelhante a Tokyo Revengers, porque Tokyo Revengers, ele trabalha na Toman, que aí é a gangue do Tokyo Revengers, esse sentimento de, cara, tem como ser um delinquente honrado, sabe? Essa questão clássica de Battle Shonen, que é, você não vai curtir estar do lado do vilão, né? Você não vai curtir estar do lado do anti-herói, né? Então você vai preferir que, tipo, ele é a exceção à regra. Uma parada que até se assemelha, e eu tô falando num contexto muito superficial, a One Piece. Que One Piece, que é o maior exemplo de Battle Shonen atual, e eu acho que da indústria dos animes e mangás, ele é um mangá sobre pirata. Só que o contexto de ser pirata do Luffy é um contexto pessoal que a gente consegue ter uma empatia com a figura que seria a figura do caçador de tesouro, a figura que seria hostil e que faria diversos N crimes hediondos pelo tempo, porque o Luffy é um pirata diferente. Então a gente tem essa perspectiva de que ser pirata tem suas nuances. E tem os piratas raiz, básicos, padrão, e tem os piratas que são a exceção à regra, que são o Luffy e os caras que a gente acompanha. Esse é um ponto interessante, porque a partir do momento de que você constrói esse imaginário, você praticamente ressignifica o que significa. Aí, ressignifica o que significa é redundância, né? Mas você ressignifica a ideia principal. E a partir desse ponto, você traz uma nova perspectiva. Que é a perspectiva que o Windbreaker adota, né? Tipo, ser um delinquente era ajudar as pessoas, pelo ponto da Bofurin. Se linkando com o que é o Sakura, no próprio primeiro episódio, você constrói muito facilmente a figura do Sakura e quem ele quer ser. Que é a pessoa que vai fazer o bem, mas não quer os méritos por esse bem. Você entende? Então, tipo, ele não quer ser reconhecido como um herói. Ele quer ser olhado como um anti-herói legal. Ele quer ser olhado como uma figura que, tipo, é amedrontada, mas faz o bem, esse tipo de coisa. E a partir desse ponto, ele entra num choque de expectativa, porque ele queria ser esse anti-herói muito legal, só que ele descobre que ser delinquente naquele lugar é ajudar as pessoas também e fazer parte de um corpo. E aí, ele praticamente apaga, anula a sua visão inicial, né? Que é essa visão de que os delinquentes são figuras cruéis, que ele quer ser cruel, ele quer ser mal, e ele é praticamente jogado ali contra a realidade e entra num dilema que eu acho até muito interessante como o anime constrói, né? Mostrando POV, mostrando a diferença, né? Desse contexto novo que ele vai entrar, que é o contexto de... Então, Sakura, você não está sozinho e você pode viver a realidade que foi negligenciada por você naquele ambiente normal, porque você está com a gente, que somos figuras que também somos figuras marginalizadas, somos praticamente tracados de escanteio, que também temos as nossas seguranças. Ou seja, é o clássico dilema do... Você é um ferrado, mas eu também sou tão ferrado quanto você, então somos os dois ferrados juntos, né? E esse é o Windbreaker. O primeiro episódio, ele seta exatamente esse ponto, né? E a maneira de como ele faz isso não é revolucionária. Você, ouvindo esse podcast, provavelmente já deve ter falado, pô, mas eu já vi N vezes esse tipo de narrativa, de fato, é uma narrativa que é muitas vezes utilizada, mas eu gosto da honestidade de Windbreaker, e principalmente o que ele faz com esse setting inicial. E aí vamos conversar sobre o segundo e o terceiro episódio, que caminham muito bem nessa composição de série magnífica do Hoshiro Seiko, que é um dos maiores compositores de séries atuais da indústria do Japão, porque se você parar pra pensar, o cara fez a composição de série de Summertime Render, ele fez de Attack on Titan Final Season, ele fez de Jujutsu Kaisen e ele fez das 3 temporadas de Mob Psycho 100. E todas essas composições de série, todas essas séries que ele trabalhou, tem uma coisa semelhante,
que os dois, principalmente os dois e os três, na verdade, né? Mas os dois primeiros episódios de Windbreaker, pra mim, são muito fortes. Que é o sentimento de tudo ser entregue de uma maneira muito simples, muito tranquila de absorver e muito gostoso de assistir. Windbreaker, tanto pelas piadas, pela atmosfera, pelo o design de personagem maravilhoso feito pelo Takashi Kawakami, né? Que trabalhou com o diretor desse anime, que é o Toshifumi Akai, né? Diretor dos filmes de Fate Babilônia e o filme Shelter. Em Fate Babilônia, né? Cara, você vê o quanto que, tipo, o design de personagem ele te convida. Por exemplo, o Haruka ser desses dois cabelos, assim, tipo, essas duas cores de cabelo, esses dois olhos, serem, tipo, irado. É meio genérico, né? Você pensar, tipo, ah, mas ele tem o cabelo de duas cores, isso é muito legal. Mas mesmo assim, ele é um muito legal mesmo, e eu não tiro esse ponto, né? Aí tu tem os outros personagens apresentados, principalmente o Hayato Su, né? Que é o personagem que é dublado pelo Nobunaga Shimazaki, que é o Seiyu, né, do protagonista de Fate Babilônia, isso é engraçado até, Fred Gun Order. E também o Yujo, de Sword Art Online. Você que provavelmente está escutando esse podcast me conhece, sabe que eu sou um grande entusiasta de Sao. E aquele personagem, o Hayato Su, né, que é o do tapa-olho, ele é muito gato, sabe? Ele facilmente, assim, tipo, ele tem um cabelo muito bonitinho, ele tem os lábios bonitos, ele tem um olho meio caidinho, sabe? Ele é feito pra ser bonito. Todos os personagens de Windbreaker são feitos pra ser bonito, porque aí entra num ponto que até o próprio Tokyo Revengers ele é muito forte nesse contexto, mas eu acho que o Windbreaker consegue ser maior, que é o contexto de tipo, pô, cara, todos os personagens dessa gangue, e a gente vai pensar no coletivo, tem que ser atrativo, porque para as pessoas se identificarem com qualquer personagem aqui, os personagens têm que ser muito legais. E aí a diversidade no design, todo esse tipo de coisa. Que é uma questão que o Windbreaker ele vem muito forte, tá? Você pode ver pela própria abertura, tá? Você não precisa ir muito longe. Que o Windbreaker, ele tem designs muito lindos. Absurdamente lindos. Você olha assim e fala, caramba, isso é muito bem feito, né? Tipo, é um ponto, assim, que é inegável do Windbreaker. Que é uma qualidade. Porque não dou não tem como dizer que o Windbreaker não é um anime mega bonito e que chama atenção pela roupagem, né? E tipo, apesar de eu ter alguns parênteses com a produção, principalmente com a questão de direção de fotografia do Yukiko Nagase, porque apesar de eu achar que combina com o ambiente, a atmosfera visual do anime, essa cor chapada, né, esse contraste alto o tempo todo na fotografia, que é um ponto que, tipo, o Windbreaker tem facilmente. O contraste de Windbreaker é lá em cima, cara. Taxa de contraste joga no alto, sabe? Apesar de tudo isso, eu acho meio exagerado, sabe? Não sei se eu tô muito pegando no pé, mas eu não sei se vocês têm esse sentimento, principalmente, tipo, ao olhar a abertura, que é feita pelo diretor de Bleach, né? Que aí já, tipo, é uma roupagem muito diferente do que é o anime. Me parece mais bonito as cores vibrantes, sabe? Tipo, me parece mais inventivo, sabe? Tipo, eu não sei se é porque eu tô muito influenciado por essa ideia das cores e dos filtros atuais, né? Que são feitos e tal. Mas, cara, eu sinto algo diferente na ideia da abertura, né, do Taguchi, que é o diretor de Bleach, né? Eu sinto mais a cara do Taguchi ali. O próprio pôster do anime eu acho bonito, né, com aquele contraste com verde e tal. Tipo, não que eu quisesse que o anime ficasse trabalhando cor o tempo todo, tá? Mas é que até mesmo nas formas de divulgação do mangá, me parece ser mais vivo aquele lugar. Tipo, o contraste, o sentimento de estar no verão e todo esse tipo de coisa ainda permanece. Porém, me parece mais vivo, me parece mais saturado, me parece mais jovem, certo? E parando pra pensar que essa é uma série
que tá querendo agradar a jovem, né? Quando você tira esse ponto, meio que. E parando pra pensar que essa é uma série que quer agradar a jovem, meio que quando você tira esse ponto, fica meio esquisito, sabe? Porque fica atrativamente básico, né? E a abertura pra mim ela é muito mais atrativa do que o anime. E aí eu tenho um grande problema assim, tipo, pô, captar, entender, né? Eu entendo, mas é muito questão de gosto pessoal, tá? Eu não vou ser hipócrita também, o bagulho é bem elaborado. Então, tipo, é só um gosto pessoal. Eu acho que o anime é muito contrastado. E isso me afasta um pouco, principalmente quando ele sai de ambientes fechados, tá? Mas tudo isso dá uma atmosfera interessante para anime no geral. E a forma de como isso é elaborado pelo decorrer da série, né? Esse conjunto das coisas, tanto da composição de série, do design de personagem e da direção de fotografia, te traz um sentimento gostoso, né? Que as coisas passam muito rápido, principalmente por conta da composição de série. E aí a gente vai pros 2 episódios, né, seguintes ao episódio 1, que praticamente tem 2 contextos. O segundo episódio, ele serve para apresentar uma outra perspectiva e os outros personagens da série, tá? O terceiro episódio segue numa vibe parecida, mas ele vai para outro lado. E a gente é apresentado ao Akihiko Nirei, que é um cara muito estiloso, que entra lá na cafeteria e todo esse tipo de coisa. E aí ele fica falando sobre ele, o quanto que ele é bonito e coisas. E logo em sequência a gente é apresentado a esse mesmo personagem sendo um fracassado, que não consegue fazer as coisas e praticamente está sendo subjugado por outras pessoas. E aí a gente é apresentado um personagem mais parecido com o arquétipo do Zenitsu. Entretanto, tem um ponto, né, o Zenitsu Demon Slayer. Tem um ponto que eu acho que o anime ele tenta botar, que é tipo, cara, esse Nirei, ele aparenta ser mais o protagonista do que o Sakura. Porque o Sakura, ele é essa figura meio anti-heróica, que não quer ter os feitos revelados. Ele é apelão, ele enfrentou inúmeras pessoas no primeiro episódio, tudo mais e tal. E o Akihiko, ele é mais essa figura de tipo, pô, o padrão, sabe? Ele tá ali porque ele foi recomendado, e ele quer tá com o Bofurin, ele quer ser o mais forte, ele não foi negligenciado igual o Sakura foi. Então, a partir desse ponto, você tem o Akihiko Nerei sendo esse contraponto do protagonista, que é muito mais protagonista, porque você parando pra pensar, ele é muito mais o Takemichi do que o Sakura. Porque além do cabelo dos dois ser loiro, né? Eu ter essa associação básica, que aí vocês vão rir da minha cara. Eu acho que o Windbreaker, ele traz esse lado um pouquinho mais protagonista genérico pro Akihiko. E quando ele vê o Sakura sendo aquele incrível que salva ele do mal e todo esse tipo de coisa, me parece muito mais aquele protagonista naipe Tadori Yuji, que tá passando por enormes mudanças, e aí chega um mentor muito legal, que é o Gojo, e o Gojo ajuda ele a conseguir sair daquele ponto, e sabe, isso tá me entendendo? Essa ideia de tipo, pô, eu sou fraco, eu preciso melhorar com as outras pessoas, porque eu sou o Kohai, depois eu vou ser o Sensei, eu preciso dessa evolução gradativa. O Sakura não tem essa evolução gradativa, e a partir desse momento, a gente começa a entender quem é o protagonista de fato, e eu gosto dessa perspectiva de Windbreaker, porque apesar de todo mundo, e eu sei, você também que tá ouvindo esse podcast, deve estar espumando por protagonista apelão, né? A gente viveu a era dos Isekais, que foi ali fundada praticamente pelo o Mushoku Tensei na novel, e aí, tipo, o Sword Art Online no anime, né? Que acabou influenciando e tal. Cara, a gente já viu milhares de vezes o protagonista sendo muito fodão e eu sou apelão. O próprio anime, né, da Crunchyroll que teve tipo, ganhei um poder apelão e eu fui pro mundo
Isekai, né? O anime Lara continua. Então, tipo, pô, a gente já teve inúmeros animes de personagem apelão. E eu entendo que seja um saco ter de novo. Mas um ponto que aí entra um mérito muito forte do Windbreaker pra mim é que ele não faz a gente sentir que o Sakura é de fato esse tudo que ele é. Né? Tipo, ele segue na humildade ali dele, né? Ele segue ele tendo essas meio que se apagando um pouco, né? E ele tem as suas motivações muito sinceras, né? E eu gosto desse tipo de olhar, porque normalmente quando a gente olha personagem apelão, a gente só olha personagem mal escrito ou mal elaborado, e nem sempre todas as vezes é isso, tá? Porque ele consegue trazer essa visão do protagonista de uma maneira que te gatilhe a querer saber mais sobre o Sakura, né? Então, quando ele entra nesse contraponto com o Akihiko, que é uma figura que, tipo, tem muitas expectativas sobre aquele colégio, e diferente do Sakura é muito fraco, você traz esse contraponto, que aí também auxilia na estrutura do próprio episódio, que é o episódio que apresenta os outros personagens, ou seja, o Akihiko ele vai ser aquela figura meio guia do Sakura que vai falar, olha, a Bofurin é assim, ela fica aqui, não sei o que, e essas são as pessoas, não mexe com não sei quem, pra que age essas expectativas e subverter essas expectativas com o Sakura, que é essa figura nova que não sabe como é que o mundo funciona. Né? Então, necessariamente, eu gosto da dinâmica desses dois personagens nesse segundo episódio, porque ele te traz esse sentimento de você tá crescendo aos poucos com os personagens e entendendo essa dinâmica. Porque o primeiro episódio ele já apresenta a subversão da expectativa, com o Sakura meio que entendendo essa dinâmica de como o povo funciona e de como o Bofurin ele é um corpo daquele... Ele faz parte daquele corpo. Eu acho isso muito interessante. Aí o segundo episódio vem e apresenta o Akihiko Nirei, que é essa figura um pouco mais protagonista shonen, e vão apresentando a gente aos poucos de como funciona o Bofurin, né? E aí a gente vai pra Bofurin. E nesse momento, a gente entra lá e tem toda a expectativa do Sakura ainda mais subvertida, porque é praticamente aquilo que a gente viu no último episódio. São figuras muito de boas, que estão ali meio que curtindo a vida, todo mundo muito estiloso, mas tudo muito soft, sabe? Então, tipo, é tudo muito... Ai, tamo aqui, tamo legal, tamo tranquilo, e é isso, né? Somos adolescentes brigando e levando da briga do jeito mais raso possível. Né? O Windbreaker ele é raso, querendo ou não, ele não aprofunda demais o que é ser um delinquente. Ele é o delinquente, é apenas uma roupagem pra gente ter um anime Battle Shonen acontecendo. Ele é isso. E eu não acho que seja um demérito do Windbreaker ser raso nesse ponto, porque ele não precisa, ele não quer ser um anime raso. Ele é uma obra que você para pra pensar pelo anime, né? Eu tô falando dos 3 primeiros episódios. Ele é uma obra que quer ser leve, cara. Quer ser tranquila. Aquele anime pra você assistir no busão. Só ver a porrada por a porrada acontecendo, sabe? Que é praticamente o que eu queria que fosse o Tokyo Revengers, né? Então, ele me deu tudo que eu queria, né? E aí, nesse ponto, ele acerta muito. E aí tu entra, cara, tu vê lá a galera e, pô, é todo mundo muito legal. As piadinhas, como funciona cada personagem, cada um ali é muito gostável. Então, tipo, carai, esse anime é tudo que eu queria, cara. Ah, segunda-feira boa, carai, raridade, né? Caramba, normalmente as pessoas sempre levam isso pro ponto mais profundo e fica meio raso, tá ligado? O Windbreaker era bem legal nesse ponto, né? Tipo, ele acerta bastante. E aí entra uma mudança na sua perspectiva, que é o Ryotaro, né? Um cara que é temido e é apresentado desde o início como temido e que é a pessoa que o Sakura não pode mexer. Sakura lida ali de boa e adivinha que ele não mexe o Ryotaro. Era óbvio que isso ia acontecer. E aí a gente tem os dois meio que iniciando uma briga e acaba o episódio. Episódio 2 mostrando essa dinâmica dos dois. E aí a gente vai pro episódio 3, que mostra o resultado dessa batalha dos dois. E o Ryotaro e o Sakura eles meio que param a briga antes das coisas acontecerem, mas o Sakura consegue acertar o Ryotaro, que é, oh meu Deus, ele é incrível, olha, ele é muito prodígio, ele conseguiu chegar e acertar o cara mais forte da nossa gangue e tal. E aí a gente é apresentado ao líder do Bofurin, né, que é o cara que praticamente lidera aquele squad do Bofurin, e a gente é apresentado de como funciona os subgrupos da gangue do Bofurin, né? E aí eu vou
parar um pouco pra explicar, porque é uma questão que isso meio que ficou uma dor de cabeça e eu tive que pesquisar um pouco pra ter um pouco de contexto histórico e entender também como que funciona, que é uma dinâmica meio esquisita. Vamos lá. Esses subgrupos, eles são baseados, né, nos 4 protetores de Buda, de uma dinâmica do budismo e tal. E praticamente são o Tamosho, Jikosho, Zoshio e Komokusho. E aí, eu posso estar falando super errado a pronúncia, tá? Me corrijam, caso vocês queiram, mas é praticamente isso aí. Que são os 4 líderes, né? 4 protetores que estão ali meio que fazendo ali o quinteto com o Buda, né? Protegendo o Buda e todo esse tipo de coisa. E aí é mais um contexto histórico mesmo da parada. E esses 4 caminhos, né? Esses 4 reis imperiais que protegem o Buda são apresentados como subdivisões da Bofurei. Sendo assim, a gente tem a subdivisão principal, que é comandada pelo Toma Hiragi, que é o Toma Hiragi, o cara mais forte e tal, e não sei o que ele é apresentado nesse episódio, que é o responsável pelas turmas 1 dos 3 anos. Ou seja, ele é responsável pela turma 1 do primeiro ano, turma 1 do segundo ano, turma 1 do terceiro ano. Ou seja, nessa gangue a gente tem uma junção dos veteranos, dos segundanistas e dos calouros. Isso é interessante de você parar pra pensar em dinâmica, porque traz uma diversidade e um hypezinho pra ver esses veteranos no jogo, né? Isso é muito legal, assim, tipo, já é um ponto legal que traz uma diversidade maior. É meio parecido com a Toman do Tokyo Revengers. E aqui eu vou ficar comparando o Tokyo Revengers toda vez, gente. Desculpa, é o grande parâmetro que eu tenho. Até porque é um anime de delinquente que me marcou bastante. Essa questão do Tokyo Revengers, tipo, o Patin ser o mais velho, e de todas essas questões, te dão uma visão diferente para a dinâmica de grupo. Né? E eu acho isso um ponto muito forte do Windbreaker, né? Que pode ser muito bem explorado se eles souberem explorar isso e fazer os veteranos ser muito legais. E aí a gente tem o Shikokushu, que é liderado pelo Yu Tsubakino, que é um dos personagens que eu tenho mais hype desse anime, que é uma figura... É um cara que ele tem uma figura um pouco mais andrógena. Ou seja, ele é aquele clássico personagem que parece uma menina, né? E aí é legal como o visual dele é feito, né? E de como todo isso vai ser trabalhado. É um hype que eu tenho muito forte pra Windbreaker e é um dos fatores que, tipo assim, muito leitor do mangá elogiou isso. E eu quero entender o porquê que isso é bem trabalhado ou não bem trabalhado, né? Mas vamos ver. Trabalhar esse tipo de visão num mangá shounen é sempre válido, né? E daí temos o Zo Yoshiko, liderado por Takumi Monose, que aí é um personagem que não apareceu, que ele fica responsável pelas turmas 3 dos 3 primeiros anos, né? E aí sucessivamente, né? Temos o Komokusho, que é liderado pelo Satohisa Mizuki, que é responsável pelas turmas 4 dos 3 primeiros anos. E aí segue, né? Tipo, o Toma Hiragi pela turma 1 dos 3 primeiros anos, Yu Tsubakino pela turma 2 dos 3 primeiros anos, Zo Yoshio, o Takumo Monose, responsável pelas turmas 3 dos 3 primeiros anos, e o Satohisa Mitsuki, responsável pelas turmas 4 dos 3 primeiros anos. Ou seja, você tem essa progressão, né? Esse pensamento de, tipo, cada um lida com um certo recorte dos 3 primeiros anos, o que faz a gangue crescer. Esse foi um ponto que eu fiquei tempo pra entender, porque eu não tinha entendido direito como o anime explicou, o mangá explica melhor, e aí eu, pegando os painéis do mangá, eu pude entender melhor como é que isso funciona. Mas é uma questão de subdivisão que me dá um pouco de hype, porque você trabalha em inúmeros núcleos diferentes se você fazer isso, né? Então, por exemplo, a maneira de como o Zoshio vai ser literalmente do Tamosho, que é onde a gente tá meio que se localizando. E mostra que a escola Bofuri é muito grande. E é uma escola totalmente autorregida pelos alunos.
Porque eles foram abandonados até mesmo pelos os docentes, né? No caso, parece que não tem professor nessa escola, né? E a escola meio que é um patrimônio daquele lugar, né? A escola Furin, né? Isso é curioso. Sendo assim, a gente segue no episódio e depois de ser apresentado ao líder Hajime Yumeya, que controla todas essas subdivisões, e a gente entender que a subdivisão do protagonista é a subdivisão liderada pelo Toma Hiragi, a gente segue numa missão de delinquente. Sendo assim, essa gangue que ele acaba encontrando tem um dilema que é um pouco diferente do dilema da Bofurin, né? Porque o dilema da Bofurin é ajudar a cidade cada vez mais, tipo, ser uma figura, tipo, mais proativa, né? E o dilema dessa gangue que ele acaba encontrando é o dilema de lei do mais forte, né? Então, eles subjugam os fracos, eles logo chegam numa situação de qual o Sakura ele intervém, porque uma pessoa da escola deles está sofrendo, né? E aí eles chegam pra salvar, e aí eles batem num dos caras da outra gangue, e aí chega o líder dessa gangue meio que não liga pra essa gangue. E é legal porque a própria roupagem dessas duas gangues é diferente, né? A Bofurin usando o uniforme preto e verde, essa outra gangue utilizando o uniforme amarelo. Então a gente tem cada vez mais essa diferenciação desses dois polos, dessas duas gangues. E é interessante você ver que eles também têm um dilema e eles também têm uma forma de agir. E isso vai ser uma coisa que vai ser cada vez mais adotado pelo Windbreaker pra, tipo, cada forma ali de grupo vai ter a maior identificação do público. Então vai ser uma parada meio Haikyuu, sabe? Meio de clube, assim. Meio que tipo, eu prefiro a Karasuno, eu prefiro a Nekoma, sabe? Eu acho isso interessante. Porque eu acho que é um ponto de gangues botar, tipo, anime de gangue botar pra caramba. Porque o Tokyo Revengers, por exemplo, eu só lembro da Toman ser uma gangue, tipo, legal. O resto, tipo, eram só gangue por gangue, sabe? Tinha esse grande problema. Acho que a do Tatiba, talvez, na segunda temporada seja muito forte. Mas aí o Tatiba não é um personagem muito gostável, então, tipo, é legal ir fazendo essas dinâmicas de gangue, e isso já é apresentado provavelmente pra ser a trama aí desses primeiros episódios de Windbreaker. Mas, tipo assim, pra mim, tá sendo um ótimo anime até agora, sabe? Até porque ele apresentou as coisas de uma maneira bem coerente. E nesse momento específico, ele apresenta uma outra questão que eu acho que combina totalmente com o tema do anime, que é falar sobre o protagonista. Eu acho que esse arco vai falar muito sobre o protagonista, porque o protagonista também parece essa pessoa que não liga mais pros fracos, porque ele só quer enfrentar os fortes. Mas ele em momento nenhum subjuga os fracos, né? E aí ele entra num ponto de convergência com o que seria a dinâmica do grupo ideal dele, que é uma parada que me lembra um pouco o Bakugou no Boku no Hero Academia, que é um personagem que ele tem uma dinâmica que parece mais do grupo dos vilões, mas ele tem um ideal que separa ele daquelas figuras que seriam mais próximas a ele e faz ele entrar numa questão que ele não se encaixaria muito, né? E aí é um ponto interessante, porque a gente pode ver muito mais, aí eu dou predicts aqui, uma evolução do personagem, mais um contexto inicial apresentado. Porque apesar da composição visual e de toda a ideia ali, né, da cena, no geral, apresentar esse passado do Sakura, ainda acho um grande problema, e aqui entramos nos problemas de Windbreaker, esse passado não ser apresentado de fato, e a gente não estar nesse mundo anterior dele. Ele é apresentado muito mais como estigma do que de fato como um fator sólido. E aqui eu concordo muito com as críticas do meu amigo Igor, do Chat Trovão, que ele falou isso no primeiro episódio, eu acho totalmente válido. O quanto que, de certa maneira, o Windbreaker ele perde camada por não apresentar o contexto inicial, sabe? E aqui vai muito uma visão de tipo, de fato, você perde a empatia quando você não entende o porquê que o protagonista tá olhando para aquelas figuras de uma maneira de como mudou a perspectiva de mundo dele. Dou exemplo muito do primeiro episódio do terceiro, que apresenta momentos que o Sakura ele literalmente
tem as suas expectativas subvertidas e ele pensa, tipo, caramba, eu estou em grupo. E é uma questão que está sendo cada vez mais mostrada. Então eu queria que esse passado fosse mais presente, talvez fosse o ponto aí do Windbreaker que talvez mais me incomodou. E eu também achei que algumas relações de gangues ficou muito básica, sabe? Mesmo sabendo que o anime não quer sair do básico. Porque o ponto forte pra mim de Windbreaker até então, e aqui falando que eu mais gostei, é essa progressão. Que também vem muito de moral da composição de série, né, que eu já disse aqui. Então, tipo, pô, você vai entendendo com calma, com tranquilidade, e as coisas vão se expandindo. Você não sente que tá num sentimento de, tipo, pô, tá forçando uma trama aqui que não vai caber. Não, ele tá progressivamente mudando, progressivamente evoluindo. E eu curto esse tipo de história. Particularmente, eu sou muito fã desse tipo de história no geral, né? Então, cara, o saldo que eu tenho desses 3 primeiros episódios de Windbreaker é muito positivo em relação a toda essa questão, né? Os meus adendos de produção eram mais os que eu falei no episódio, porque de resto, assim, eu acho que tá tudo muito bem encaixado, né? A trilha sonora. Eu acho que o único aspecto que talvez eu não tenha falado seja da direção de ação, né? Que é feito pelo Kazuyuki Asaka, que foi diretor de animação do segundo filme de Fate Babylônia e animador de performance musical em Shingatsu Akimi no Uso. O cara é forte. Mas esse foi o primeiro trabalho de direção de ação do Kazuyuki. E aqui, cara, eu vou te falar, eu não acho que seja um ponto fraco de Windbreaker. Entretanto, eu sinto uma discrepância muito forte das cenas de ação com a dinâmica normal do cenário, sabe? E aí eu acho que é muito mais demérito da fotografia, que talvez seja o ponto mais fraco do anime pra mim, especificamente. Porque, por exemplo, a cena que viralizou no Twitter do Sakura no primeiro episódio lutando contra uma gangue é uma cena muito bem animada. Sim, mérito para os animadores. Mas eu ainda acho que a fotografia é esquisita. Não sei se a dinâmica de câmera, sei lá, há algo esquisito. Apesar de ser muito bem animado, sabe? Isso me faz não me empolgar tanto com a ação até agora, sabe? Mas pra você que curte anime de porradaria, eu acho que esse aqui tá acima da média. Cloverworks aí fazendo um ótimo trabalho como sempre em relação à animação. Eles estão melhorando bastante em relação à animação. Eu não sei como que está a produção desse anime. Eu acho que fica uma conversa pra gente falar no próximo podcast. E eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Eu acho que é bem interessante a gente pensar em relação a como que a produção está sendo fora do que a gente pode ver no anime, né, que é muito que eu falei nesse episódio. Mas, no geral, fica muito a minha recomendação para Windbreaker, para quem curte animes mais simples e quer um anime para relaxar, né? Eu acho que é muito mais isso. Eu não acho que é um anime genial, tá? Ele não é um anime feito para um certo público específico pensar. Ele é um anime literalmente feito pra você curtir, né? Você pode pensar sobre as questões, você pode ir um pouco mais a fundo, igual eu tô indo em alguns pontos, mas tipo, cara, se você quiser só ver um anime pra se divertir, o Windbreaker é perfeito, assim, principalmente pra você que for uma pessoa que curte Battle Shonen, uma pessoa que curte essas obras mais tranquilas, mais de boas. Eu acho que ele é um bom anime da temporada e eu dou muito mérito, né? Eu sou uma das únicas pessoas que tá falando de Windbreaker no geral. Lembrando que você pode assisti-lo na Crunchyroll e futuramente terá dublagem para você que curte os animes dublados acompanhar. Então, cara, não perca, provavelmente vai ser uma dublagem muito boa. E espero futuramente conversar mais de Windbreaker aqui no podcast, que vocês curtam pra caramba esse anime. Bom, então foi isso, pessoal. Muito obrigado pelo primeiro episódio do Cantinho do Ti. Eu espero que vocês tenham curtido a atmosfera do podcast, um negócio um pouquinho mais simples, sem muita edição, com eu falando minhas baboseiras da maneira meio que eu sempre falo. Então, caso você queira recomendar um anime, vai estar aí o link abaixo da minha lista de pedidos e também o link do meu
LivePix, que lá você pode pedir um anime que você quiser, e aí então eu estarei falando no podcast, beleza? Tem uma fila de animes lá na lista de pedidos, então eu seguirei tentando cumprir todos aqueles animes. Lembrando que os animes das temporadas que você pedirem, né, serão prioridade, né? Então caso você queira pedir um anime dessa temporada pra eu comentar também, que eu não esteja comentando no podcast, pode ser até o próprio Kaiju Number 8, vocês podem pedir lá que eu irei estar fazendo um podcast desse anime específico, beleza? Muito obrigado e não se esqueçam de ir lá, seguir o podcast, deixar as suas 3 estrelas para ajudar da melhor maneira e também de recomendar esse podcast para um amigo que também não saiba que eu estou comentando desses animes aqui, tá bom? Então, muito obrigado por tudo, vocês são incríveis, beijão e até a próxima!